Oi pessoal, Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho. Presta atenção sobre o que a gente vai falar hoje. Com muita frequência eu escuto no consultório ou conversando com amigos a seguinte frase: nossa, doutor Inácio, conheço uma paciente que precisaria tanto da sua ajuda, é uma tia minha que sofre muito com dores, mas tem um problema, para ela não adianta operar, porque ela já está com uma idade muito avançada. Sempre que eu escuto isso, eu fico um pouco espantado com a facilidade com que a pessoa aceita, entre aspas, que a idade possa ser um fator limitante e que a única opção seja a pessoa ficar sofrendo com dor e deixar de fazer as coisas que tem prazer. Isso me espanta um bocado. E a outra situação, que é muito semelhante a essa, nessa semana eu escutei 2 vezes e por isso me motivou a fazer esse vídeo, que é uma coisa muito parecida, mas em relação à obesidade. Ah, doutor Inácio, tem uma prima minha que precisaria tanto de uma cirurgia, só que o médico disse que não faz de jeito nenhum nela. Mas por que não faz? Ela tem alguma doença muito grave, alguma coisa assim? Não, doutor, porque ela é obesa. Também fiquei espantado, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Obesidade e idade avançada são contraindicações formais para uma cirurgia de prótese ou de quadril de joelho? Acompanhe o vídeo que você vai ficar sabendo tudo sobre isso. Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre a importância de se abordar esse tema. Apesar de não ser o foco do vídeo, é muito importante a gente relembrar que a gente está vivendo realmente uma epidemia mundial de obesidade e sobrepeso. Alguns trabalhos mostram, por exemplo, que nos Estados Unidos esses índices estão chegando de 32%, 36%. É 1/3 da população americana classificada com obesidade. E quando se junta a obesidade e os pacientes com sobrepeso, tem trabalhos que mostram que isso compreende 70% da população americana. Isso é um absurdo, tá? E o que tem isso de mais relevante como aspecto aqui para esse nosso vídeo? É sabido, extensamente sabido, que a obesidade aumenta o risco de desenvolvimento de artrose. E não só aumenta o risco de desenvolvimento de artrose, como ela aumenta a chance dessa artrose evoluir mal e precisar de uma cirurgia de prótese de quadril e de joelho. Tá? Para vocês terem uma ideia, o paciente obeso ele tem cerca de 4 a 5 vezes mais chance de desenvolver osteoartrose, especificamente a artrose do joelho. Tá? No paciente masculino, 4 vezes, na feminina, 5 vezes mais chance do que a população convencional de desenvolver osteoartrose. Isso é muito alto. E como eu disse, uma chance muito grande dessa artrose precisar de prótese. Então nós precisamos conversar sobre isso. Isso eu estou falando de uma maneira geral, obesidade como um todo. Se a gente isolar dentre os grupos de obesidade os pacientes com o IMC, o índice de massa corporal, acima de 40, tá? O índice de massa corporal é um cálculo que é feito dividindo-se o peso do paciente pela altura dele ao quadrado, tá? Então é uma fórmula que faz essa proporção peso-altura. O que essa fórmula diz em termos de resultado? Quem está acima de 30 já é considerado obesidade. Só que isso é uma obesidade grau 1 que a gente diz. Acima de 35 é uma obesidade grau 2. Acima de 40, obesidade grau 3, ou o que nós chamamos também de obesidade mórbida. E acima de 50, superobesidade, tá? Percebam o nome acima de 40, como é que chama? Obesidade mórbida. E por que tem esse nome? Porque significa que com o IMC tão alto assim, com esse nível de obesidade, praticamente não há a chance de se ter esse grau de obesidade e ser plenamente saudável. Então não existe aquela coisa do, não é obeso, mas é super saudável. Com um IMC desse, muito dificilmente. Pode ser questão de tempo, tá?
Quando a gente fala desse IMC acima de 40, a chance, o risco de desenvolvimento de artrose sobe para 8,5 vezes o da população normal. Então isso é muito relevante. Tá bom, mas o foco desse vídeo não é falar isso. A gente até eu vou fazer um vídeo mais específico relacionando a obesidade com o desenvolvimento da artrose. O foco aqui é contraindicação ou não para uma cirurgia de prótese? Vários trabalhos demonstram que os pacientes obesos têm um risco aumentado de desenvolver complicações pós-operatórias. Complicações com a ferida, infecção, tempo maior de internação, complicações respiratórias, risco de trombose. Tudo isso, todas essas complicações, existem uma chance maior de acontecer nos pacientes obesos. Mas isso contraindica a cirurgia? De maneira nenhuma, tá? Os mesmos trabalhos que mostram essas complicações acontecendo com maior frequência nos pacientes obesos mostram um dado muito importante, que não são todos iguais esses grupos de obesos, tá? Então, o obeso com IMC um pouco acima de 30, aquela grau 1, 32, 33, é completamente diferente do obeso mórbido, com IMC de 42, 43. Todos esses trabalhos mostraram que a nossa maior preocupação, em termos de riscos, tem que ser com esses pacientes com IMC acima de 40. Esses sim nós temos que nos preocupar. E ainda assim, eu te digo, é contraindicação para uma cirurgia de prótese? Contraindicação absoluta? Não, de jeito nenhum, porque os mesmos trabalhos mostram o quê? Que mesmo pacientes com risco aumentado, obesos mórbidos, obesos quase mórbidos, grau 2, todos têm um índice altíssimo de satisfação após a cirurgia de prótese de quadril e de joelho. O que quer dizer isso então? Quer dizer que o paciente obeso tem que ter esclarecimento, tem que conversar com o médico dele e estar ciente no momento de diagnóstico e de discussão das condutas de que existe um risco aumentado em relação à população não obesa. Ponto. Isso é questão de conversa, tá? Ele tem que estar ciente disso, mas ele também tem que saber que a extrema maioria dos pacientes operados, mesmo com risco aumentado, se dizem satisfeitos e têm resultados funcionais muito positivos, ou seja, alívio da dor e melhora da capacidade funcional, da capacidade de realizar as coisas da vida. A prótese de quadril ou de joelho ainda compensa muito, mesmo nesses pacientes obesos. O que tem que haver é o esclarecimento de que há um risco maior de todas as complicações nesse paciente com esse perfil. Tá certo? Dentro disso que eu falei, na prática, a informação que interessa é, talvez, naquele grupo, sim, acima de IMC 40, o obeso mórbido, possa ser discutido com esse paciente, desde que viável, após você ver que é possível isso, talvez, se vale a pena, passar por um programa de emagrecimento ou até mesmo uma cirurgia bariátrica, se houver indicação, antes de se submeter a um procedimento de artroplastia. Tá bom? Essa é a informação importante. Existem riscos aumentados, o paciente tem que conhecer, mas ainda, na maioria dos trabalhos, vale muito a pena com o resultado que se consegue com a cirurgia. Porém, pacientes muito obesos, talvez valha a pena perder peso antes. E quando a gente vai falar em relação à idade avançada, que foi a outra questão que eu propus a gente conversar aqui, é muito semelhante, tá? Então, grandes trabalhos de revisão sistemática que avaliam muitos estudos ao mesmo tempo, chegaram a essa mesma conclusão. Sim, pacientes com idade muito avançada têm riscos maiores de complicações. Quais? Praticamente todas elas, tá? Maior chance de complicações, um tempo de internação um pouco mais prolongado do que o paciente mais jovem, cerca de 2 dias a 3 dias a mais de internação e até mesmo uma chance maior de mortalidade.
Se eu estou falando de um paciente bem mais velho, é natural a gente pensar isso. É bom que fique claro que ainda assim esses índices são muito baixos. Quando a gente fala de mortalidade, por exemplo, perioperatória, nos meses consequentes a uma cirurgia de prótese, na população mais jovem, 65 anos, isso é quase nulo, vamos dizer assim, e quando a gente fala de pacientes mais velhos, isso pode chegar a pouco mais de 2%, o que ainda é muito baixo. Sendo que esse nível de 2%, pouco mais de 2%, é quando eu estou falando de pacientes acima dos 90 anos de idade. Tá bom? Acima dos 80, entre os 80 e os 90, esse índice oscila em torno de 1%. Tá certo? Então, ainda são índices muito baixos e a mesma conclusão dos estudos relativos à obesidade foi a que esses estudos avaliando idade avançada chegou, de que a imensa maioria dos pacientes de idade avançada, acima de 80, 90 anos, se disseram satisfeitos com a cirurgia de prótese. Importante, né? Mais ainda, a imensa maioria desses pacientes tiveram uma melhora muito importante do nível de dor e maior capacidade de realizar as atividades do dia a dia. Ou seja, mais uma vez, isso é uma questão a ser discutida com o médico, conversado para que o paciente e a família tenham consciência desses riscos aumentados. Jamais quer dizer que isso se tornou uma contraindicação absoluta, porque os resultados, de modo geral, ainda são muito favoráveis. A cirurgia de prótese ainda traz muito mais benefícios do que riscos associados a ela. E é isso que a gente tem que ver na nossa análise da vida, pesar riscos e benefícios. É isso que a gente faz o tempo inteiro. Uma coisa muito importante a ser dita, tanto para a obesidade quanto para a idade, eu converso muito isso aqui no consultório com os pacientes, eu falo exatamente nesses termos. A idade, isoladamente, idade em si, não quer dizer nada. Obesidade, também, se a gente estivesse falando só dela, também não quer dizer nada. O que esses trabalhos encontraram é que esse aumento do risco de complicações em idades muito avançadas, além dos 90, e obesidade muito avançada, além do IMC de 40, é que esses riscos são aumentados não por conta em si da idade e da obesidade, mas por conta das complicações que vêm associadas a essas condições, vamos dizer, a obesidade, que é uma doença, e a idade avançada, que é do curso natural da vida. Então, normalmente, um paciente, com frequência, um paciente com 93 anos de idade, muitas vezes tem pressão arterial alterada, diabetes mellitus, já foi operado do coração, tem problemas respiratórios, já sofreu um derrame. Isso sim é que aumenta os riscos. A mesma coisa com o obeso. Se ele for só obeso, entre aspas, não seria tão problemático, mas normalmente ele é obeso, hipertenso, diabético, tem úlceras, tem problemas de circulação. Esse pacote sim é que eleva os riscos. Então eu digo claramente para os meus pacientes aqui: Inácio, a mamãe já está com 91 anos, será que é muito arriscado? Eu prefiro 1 milhão de vezes operar uma paciente de 91 anos, ou sem doenças paralelas, ou com doenças paralelas bem controladas pelo seu médico, do que operar uma paciente com 55 anos, fumante, inveterada, que fuma 2, 3 maços por dia, que bebe com uma frequência grande, que tem a pressão descontrolada, que não controla o diabetes, que tem um monte de outras doenças. Eu prefiro muito mais operar essa paciente de 91 anos. Então, esse conceito também é muito importante de ser esclarecido. Idade isoladamente ou obesidade não é o pior problema, mas sim as doenças que vêm acompanhando essas duas condições. Outro ponto muito importante de se observar nisso tudo que eu falei aqui e no que esses estudos analisaram é o parâmetro de comparação dos estudos. O que eu quero dizer com isso? Esses estudos especificamente, eles pegam 2 grupos e aí comparam pacientes que eu vou fazer prótese de quadril de joelho, um grupo jovem, um grupo acima de 80, 90 anos. É uma comparação meio injusta, vamos dizer assim. É uma balança desequilibrada. É meio que quase que óbvio, vamos dizer, que é menos arriscado um paciente jovem, saudável, sem comorbidades, sem doenças associadas,
ser operado do que um paciente acima de 90 anos com doenças associadas. A mesma coisa para a obesidade. Eles comparam pacientes obesos, obesos mórbidos e pacientes magros, com índice de massa corporal normal. E comparam os resultados desses dois grupos. Isso é um parâmetro desleal, vamos dizer. Porque seria interessante observar, e a gente não pode esquecer, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, estimulo que vocês assistam, que é complicações e o que pode acontecer, o que pode advir de eu optar por não operar. Então talvez tivesse que ter uma comparação dos seguintes grupos: pacientes obeso-mórbidos que operam, pacientes obeso-mórbidos que não operam. E vamos ver qual que tem mais complicações, qual que tem melhor qualidade de vida, maior satisfação para viver. Entenderam a diferença? Então, operar com mais riscos, vamos dizer, ainda costuma ser muito melhor do que não operar e continuar com esses riscos. A mesma coisa para a obesidade e para a idade. Compreenderam? Costumo dizer para os pacientes que têm muito receio de uma cirurgia e que se apegam aos números, às taxas de complicações, que vocês sabem, porque eu também já falei em outros vídeos aqui, que são muito pequenas, a seguinte questão: chega a ser uma injustiça consigo mesmo. Você, paciente que está sofrendo com dor, deixando de fazer as coisas que gosta da vida, você, por conta de um receio ou de um medo, de uma apenas possível complicação, e diga-se de passagem, improvável, porque as taxas são muito pequenas, é muito rara a chance dessas cirurgias complicarem, você, por conta disso, abrir mão de uma cirurgia e optar por ficar com complicações já existentes, com riscos já existentes, que são o de sentir dor, o de se encher de remédios muitas vezes, o de perder qualidade de vida, o de deixar de fazer as coisas que gosta, o de deixar de estar na presença das pessoas que gosta. Percebe que não tem o menor sentido? É muito injusto consigo mesmo você optar por isso aqui, por ficar com essas complicações que já são reais e já existem, esses problemas reais, dor, falta de qualidade de vida, limitação da função, com problemas que são apenas possíveis de acontecer e remotamente possíveis. Então pensem nesse aspecto quando vocês forem fazer a comparação, tá bom? Resumindo, colocando tudo isso junto, o que eu quis dizer para vocês nesse vídeo? Na prática, qual é a resposta para esse questionamento desses pacientes que apresentam esse problema para mim? Obesidade e idade avançada não são contraindicações formais à realização de cirurgia de prótese de quadril ou de joelho. Elas apenas são condições que trazem a necessidade de maior esclarecimento do paciente e da sua família junto ao médico que vai tratar do caso. Tem que estar muito claro esses conceitos de que alguns riscos são aumentados e são relativos ao grau de obesidade, ao quão avançada é a idade e especialmente as doenças associadas. Porém, a partir do momento que o paciente está esclarecido, está consciente e opta por tentar melhorar a qualidade de vida e ficar sem dor e opta por uma cirurgia, essa cirurgia pode e deve ser realizada. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês. Essas são duas questões bem frequentes aí na prática do dia a dia. Eu espero que tenha ficado claro. Estou à disposição para dúvidas e questionamentos. Qualquer coisa vocês me escrevam e peço mais uma vez, se você gostou do vídeo, gostou do canal, se inscreva no canal, ativa a notificação, o sininho, para você receber outros vídeos. Espalha isso para quem você conhece. Eu aposto que você conhece um monte de pessoas que estão com medo de serem operadas só porque já são um pouco mais velhas, já passaram dos 80, dos 90 anos, e pessoas que ouviram de alguns médicos que não podiam ser operadas só porque estão acima do peso. Espalha para elas,
Passa esse vídeo para elas. Elas precisam ter conhecimento da real situação em que elas estão vivendo, tá bom? Me sigam nas redes sociais, como eu sempre digo, os conteúdos que eu posto lá são diferentes dos que eu coloco aqui e lá tem um dinamismo maior, assim vocês vão ficar sempre por dentro das novidades e desses assuntos que a gente costuma falar aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.